não nos devemos esquecer que estamos na sociedade do espetáculo, não é? Vivemos num tempo em que o que não é espetáculo não existe. Há necessidade de aparecer como ator. Um campeonato do mundo organizado por 3 países, sendo que um deles já ameaçou os outros 2. Adeptos proibidos, bilhetes caros, um intervalo de meia hora, o prémio Paz para o xerife desta coboiada. Precisamos de falar sobre o Mundial 2026. Fecha reflexão com Bruna Barenco, a historiadora do futebol, e entre sportswashing e capitalismo de celebração, ainda se deu um salto ao Mundial de 82. Por onde começar? Talvez pelo American Immigration Council, a organização sem fins lucrativos de defesa dos direitos dos imigrantes, que publicou na sua página, no passado mês de dezembro, um texto com uma mensagem esclarecedora. No Mundial, nem são precisos os jogos dentro de campo. Os travel bans de Trump já anunciaram quem são os vencedores e os vencidos. A organização refere-se à lista divulgada pelo presidente norte-americano a propósito da presença de adeptos na competição. Numa primeira fase, em junho, limitou a entrada no país a cidadãos de 19 países. Meses mais tarde, em dezembro, estendeu a proibição a 39 nações. Falamos de adeptos, mas em rigor, ninguém sabe ao certo a quem nos estamos a referir. Se a comunicação do governo norte-americano deixa claro que atletas, técnicos ou staff estão excluídos desta lista, desconhece como é a situação, por exemplo, de jornalistas em trabalho no acompanhamento das seleções. Entre os 104 encontros agendados, 78 são disputados nos Estados Unidos, incluindo as meias finais e a final, o que coloca um cenário desanimador para os adeptos de seleções menos habituadas a este género de participações, compreensivelmente entusiasmados com a chance de uma vida para vibrar com a prova. Os países afetados são sobretudo de África e Médio Oriente, mas há também travel bans, por exemplo, para Venezuela, Cuba ou Haiti. E até o Brasil viu este mês de janeiro as regras mudarem para os vistos de entrada no país. Mas esta lista de vencedores e vencidos é apenas uma confirmação oficial de que há gente que não é bem-vinda na prova, que tem igualmente uma outra dimensão. O preço dos bilhetes é o mais alto de sempre. Por exemplo, um artigo do Jornal Público de 13 de dezembro anuncia que o encontro Portugal-Colômbia tem 3 níveis de bilheteira. O ingresso mais barato é de 225 euros. O patamar seguinte atinge os 426 euros, até chegar, no último nível, aos 600 euros. O jogo da seleção portuguesa é apenas um exemplo do padrão geral da política de bilheteira da prova, que coloca o desafio da final com preços a começar nos 3.568 euros e que contou com uma novidade. No momento da comunicação do preço dos ingressos, em setembro, o diretor da prova anunciou com orgulho que esta edição introduzia, cito, um sistema de preços dinâmico pioneiro. Basicamente, o preço varia consoante a procura, tipo TVDE. Como se não fosse suficiente, o Chief Event Operations Officer, Haimo Skirji, deixou ainda um alerta. Compre os seus bilhetes cedo, porque tudo pode acontecer. Houve uma contestação generalizada e a Football Supporters Europe foi a voz dos adeptos, acusando a FIFA de extorsão. O organismo reagiu e introduziu aquilo a que designou como uma garantia de bilhetes a custos acessíveis. Entenda-se a 50 euros. Só que tem truque. Segundo contas feitas pelo site The Athletic, esses ingressos representam 1,6% do total, o que se traduz em cerca de 1000 entradas por jogo. Embora, de qualquer forma, talvez a aquisição de bilhetes nem seja um problema. De acordo com a SIC Notícias, em publicação de 13 de janeiro deste ano, o pós-ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a ameaça sobre a Groenlândia não deixou o mundo do futebol indiferente. Em um só dia, 17.000 pessoas desistiram dos seus bilhetes para a competição, o que motivou uma reunião de emergência da FIFA. Se as questões de bilheteira podem remeter-se para a gaveta da economia, das escolhas do mercado ou de apelidos afins que lhe queiram destinar, já em matéria de direitos humanos ou regimes ditatoriais,
começa a instalar-se a ideia de que não estaremos assim tão longe do mesmo debate sobre a legitimidade da prova que correu o mundo no Qatar 2022 e que iremos aprofundar mais à frente. Por agora, e aqui chegados, parece evidente que nos encontramos novamente naquela encruzilhada entre política e futebol. E não é território que, no que à FIFA diz respeito, seja necessariamente desconhecido. E se falamos de FIFA, talvez seja relevante acrescentar também o Comitê Olímpico Internacional, se tivermos em perspectiva que os Jogos Olímpicos realizam-se dentro de 2 anos também nos Estados Unidos, ainda no mandato de Donald Trump. Bruna Barenco é mestre e doutoranda em História na Universidade Federal Fluminense e autora da página de Substack Historiadora de Futebol. Foi lá que encontrei o texto Desporto e Política, o que FIFA e Comitê Olímpico Internacional dizem sobre o assunto, onde a autora reflete sobre os regulamentos, na perspectiva de guerras e tensões políticas, numa dinâmica discurso versus prática. Os regulamentos, eles falam pouco com palavras específicas. O COI, ele tem a carta, do olimpismo, e essa carta ela defende temas como os direitos humanos, a paz, ela coloca as Olimpíadas como um local onde essas tensões políticas não entrariam, né? Isso aparece na Carta Olímpica. Então, desde lá do início das Olimpíadas modernas, isso aparece ali na Carta Olímpica, assim como na Carta das Nações Unidas, que são documentos de direitos humanos, documentos de política internacional muito importantes. Então, o COI, ele dá essa olhada, ele tem muito mais um discurso alinhado com a Carta das Nações Unidas. Já o Estatuto da FIFA, ele brevemente reconhece os direitos internacionais, os direitos humanos, e ele se compromete a promovê-los. Mas a FIFA não entra em detalhes sobre isso, que acho que é uma questão até um pouco preocupante, porque a FIFA tem mais membros do que a ONU. Então, era importante, assim, é um poder político concentrado ali na FIFA. A ONU tem 193, a FIFA tem mais de 200. É um poder político concentrado ali numa federação esportiva que diz muito pouco sobre isso e que age de uma forma muito desorganizada sobre o que está dentro do seu próprio estatuto, né? Não sei se eu vou adiantar aqui algumas das perguntas, mas nesse texto eu menciono alguns exemplos contemporâneos, né, que estão acontecendo nesse exato momento, onde o estatuto da FIFA diz uma coisa e a FIFA toma certas atitudes, né, direitos internacionais, direitos humanos, vamos promover, e a FIFA bane a Rússia das suas competições. Tanto os times russos quanto a seleção russa que não está participando de competições da FIFA. Alguns anos depois, 2 anos depois, se eu não me engano, da invasão da Rússia à Ucrânia, Israel invade a Palestina novamente. E apesar de cobranças até mesmo de outras seleções, eu lembro dos jogadores da Noruega protestando de jogar contra a seleção israelense nas eliminatórias. Eu lembro agora também rapidamente de alguma figura espanhola falando contra a presença de Israel nas eliminatórias, nas competições da FIFA. A FIFA ela não toma a mesma atitude. Então são 2 casos que estão acontecendo de problemas de invasão, de guerra, muito semelhantes, que a FIFA tem uma postura completamente diferente. Assim como o COI. Só que a justificativa do COI para banir a Rússia é a questão do doping. Então, eles têm uma outra narrativa que não é a narrativa de guerra, não é a narrativa de direitos humanos, que também dá para entrar aí numa outra seara, porque quem faz as pesquisas de doping é uma instituição estadunidense. Mas aí é uma outra história, e essa é a justificativa que o COI tem, porque o COI tem na sua carta ali palavras mais claras, enquanto a FIFA tem esse estatuto e ela age de uma maneira muito desorganizada em relação a esses problemas, essas tensões políticas, essas tensões de guerra mesmo entre as federações que são filiadas ali à FIFA, entre os países. Um artigo no The Guardian, de 8 de janeiro,
enumerou as ações dos Estados Unidos nos tempos mais recentes no que concerne à sua política externa. Menciona o rapto do presidente da Venezuela para o levar a tribunal, acusado de liderar um cartel de droga que afinal não existia, aponta a defesa como seu do Canal do Panamá, refere a sugestão de invasão do México ou a anexação do Canadá, até chegar à mais recente ameaça à Groenlândia e Dinamarca. O texto reserva para este Campeonato do Mundo um lugar na história próximo dos de 1934, da Itália de Mussolini, ou de 1978, na ditadura argentina. Lê-se: que não haja margem para dúvidas. Quando daqui a muitos anos se olhar para o contexto geopolítico do Mundial 2026, partilhado pelo México e Canadá, mas tomado pelos Estados Unidos, ele será muito provavelmente colocado na mesma categoria dos outros dois. Em dezembro, um artigo na Newsweek, assinado por Minky Warden, da Human Rights Watch, falava sobre sportswashing a propósito do Prémio da Paz atribuído pela FIFA a Donald Trump. Referiu que a organização escreveu ao dirigente máximo da FIFA, Gianni Infantino, pedindo detalhes do processo de atribuição do prémio, desde a lista de nomeados, ao júri, passando pelo processo de seleção. Não obteve qualquer resposta. Para a Human Rights Watch não há dúvidas. O Mundial de 2026 caminha a passos largos para se tornarem mais um evento de sportswashing. O termo refere-se a quando o desporto é utilizado como meio de melhorar reputações desgastadas ou utilizado como forma de desviar atenções para problemas de direitos humanos, corrupção ou outros. Normalmente, associa-se o sportswashing no contexto do futebol a uma ação deliberadamente pensada. Por exemplo, uma candidatura à organização de um Mundial que tem já em si o objetivo de lavar a imagem de um país. Aqui, pode ser caso de questionarmos uma espécie de sportswashing atrasado, na falta de melhor expressão e se me estou a saber explicar, onde não foi esse o mote inicial, pois não era esse o ponto de partida no momento da candidatura, mas algo que se agarra a posteriori. A Bruna Barenco escreveu no seu Substack sobre futebol, política e sportswashing no Ocidente, lembrando o Mundial de 1994, precisamente nos Estados Unidos, ocorrido apenas 2 anos depois dos célebres motins de Los Angeles, desencadeado pelas brutais agressões sofridas por Rodney King às mãos das autoridades, e o processo judicial que se seguiu. Como o evento futebolístico deixou os cenários de contestação para trás e transmitiu a imagem de um país unido, sem tensões raciais. Aproveitei para questionar se estamos na iminência de um novo sportswashing à escala americana a chegar dentro de meses. Eu acredito que é isso que está se desenhando. Para falar um pouquinho mais de exemplos, nós associamos o sportswashing a exatamente isso que você comentou. Um país como o Catar, como a Arábia Saudita, organizando uma competição ou patrocinando um grande time. A gente tem os casos também do Visit Congo, Visit Ruanda, que são países que estão em guerra civil, que patrocinam grandes equipes europeias. Mas a gente tem o caso do esporte ser utilizado como instrumento político, independente do tipo de governo. Dá para mencionar casos de governos democráticos que usaram o esporte como um mecanismo de união política, né? Eu posso mencionar, por exemplo, a Itália de 82, que foi o primeiro título da Itália sem Mussolini. Então, é o primeiro título da democracia italiana. A gente tem a França, em 98, com a valorização dos imigrantes e criando uma imagem de unidade nacional. A gente tem a Alemanha em 2006, que foi a Copa da Unificação alemã, de uma só Alemanha jogando em casa. Então, assim, são exemplos muito recentes. Para pegar um exemplo muito claro e político, tem a Copa de 1978 na Argentina. A Argentina é escolhida como sede antes do início da ditadura. Só que ela recebe a Copa durante uma ditadura. Inclusive, teve uma campanha internacional contra a realização dessa Copa na Argentina. Foi muito forte na França, principalmente. Aqui nos países da América do Sul estavam todos em ditaduras também, praticamente. A gente tinha Brasil, Chile, Uruguai, Paraguai, todo mundo ditaduras muito alinhadas com uma questão de controle dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, desses territórios latino-americanos, e a Argentina foi escolhida como sede
num momento de tensão política, mas que ainda era uma democracia, e recebe essa Copa durante uma ditadura, e tem depoimentos fortíssimos de presos políticos que foram colocados em carros para comemorar, junto com os seus torturadores, o título da Argentina, porque um dos principais centros de tortura era próximo do estádio que aconteceu a final de 78. Então eles ouviam, eles eram liberados das celas para assistir os jogos com os militares. E a Argentina usou essa Copa para mostrar a ideia de uma Argentina de sucesso, assim como o Brasil usou a Copa de 1970 para levar o slogan do Brasil, País do Futuro, para frente Brasil, que foi uma marchinha muito popular aqui, tocada durante essa Copa, depois foi usada em propagandas políticas. O presidente ditador, o Médici, recebe a seleção em um carro aberto em Brasília, ergue a taça da Copa do Mundo ao lado do Pelé, ao lado do Carlos Alberto. Então, o futebol, ele tem essa possibilidade de uso político, independente do tipo de governo. Pode ser um governo democrata, pode ser um governo militar, autoritário, pode ser um governo que fica num meio termo estranho, que é o que a gente tem visto nos Estados Unidos no momento. E acho que os Estados Unidos, ele sempre veio com uma questão de poder em relação à Copa do Mundo, porque esse é um dos únicos mercados de soft power que os Estados Unidos não têm domínio. Ele tem no futebol feminino, mesmo assim está em uma certa decadência no futebol feminino, e o futebol feminino, por diversas outras razões, não tem um peso tão grande no mercado cultural quanto o futebol masculino, e os Estados Unidos vêm tentando entrar nesse mercado há muito tempo. O Pelé foi para o Cosmos, em Nova York. E os Estados Unidos não conseguiu essa relação. Recebeu a Copa de 94. E é isso, criou essa imagem. 2 anos antes, teve os protestos em Los Angeles, um clima de tensão enorme, recebeu a Copa do Mundo, um país unido. O filme que a FIFA faz tem muito esse discurso também, né? Os filmes da FIFA sobre as Copas são um tema de pesquisa, porque eles são muito enviesados, né, com a imagem que está querendo ser passada ali. Já se referiu que o Mundial 2026 foi tomado pelos Estados Unidos, e um artigo no jornal Le Monde, de 30 de dezembro, aponta que a competição está a moldar-se como America First, mas sobretudo Business First. Uma espécie de América acima de tudo e negócio acima de todos, numa tradução muito livre para português que tomei a liberdade de inventar. O evento do sorteio da prova, que teve lugar em dezembro em Washington, permitiu abrir um bocadinho a cortina ao que se espera. Em lugar das antigas estrelas do futebol, que normalmente abrilhantam estas cerimónias, estavam atletas de futebol americano, hóquei no gelo ou basquetebol. Também já foi tornado público que o jogo da final vai ter um espetáculo ao intervalo ao estilo Super Bowl, estendendo o tempo de descanso para meia hora, com curadoria artística dos Coldplay. Oportunidade para introduzir aqui o conceito de capitalismo de celebração, que Bruna Barenco deu a conhecer no seu texto. O conceito de capitalismo de celebração, ele foi criado pelo Boykov, não para falar de Copa, para falar de Olimpíada. Mas dá para a gente aplicar essa mesma lógica também na Copa do Mundo. A Olimpíada é uma festa dos esportes, ela recebe mais países, ela agrega mais culturas nesse sentido. A Copa, agora ela tem 48 seleções, mas já teve 16. Então ela era um evento de menor porte, mas que construiu esse peso político muito grande. No esporte é muito mais forte você ter um título de Copa do Mundo do que você ter uma medalha olímpica. O que é completamente diferente dos outros esportes, que o grande ápice do atleta é chegar numa Olimpíada ou conquistar uma medalha olímpica. E o conceito, ele vem para falar exatamente disso, né? De como uma competição esportiva, ela entra numa moeda de troca nesse sistema. E aqui eu entendo a FIFA como um agente capitalista dentro do sistema, né? Econômico, cultural, e a celebração como essa pintura,
né, essa mercadoria que tanto o país está querendo se vender como um lugar de celebração, como um povo unificado, apagando as suas tensões locais, quanto a competição quer se vender dessa forma também, como um local seguro para isso. Se a gente pegar as últimas Copas do Mundo, antes de todas elas, a gente teve questionamentos graves em relação às sedes. 2014 no Brasil, 2013 teve vários protestos, cartazes de não vai ter Copa, e foi muito criticado, foi cogitado retirar a Copa daqui. 2018 na Rússia, a mesma coisa. Como um país que a homossexualidade é considerado um crime, vai receber a Copa do Mundo, denúncias de direitos humanos. O Catar, a mesma coisa, denúncias de direitos humanos. Não pode bebida alcoólica. Eles revogaram a lei dentro de locais da FIFA, né, de estádios, locais específicos para que as pessoas pudessem consumir, até porque marcas de bebidas alcoólicas são grandes patrocinadores da competição. E agora a gente chega no impasse que eu vejo nos Estados Unidos, e essa Copa que vai acontecer daqui a poucos meses, que é denúncias de violações de direitos humanos, banimento de visas, atletas impedidos de entrarem no país, famílias de atletas impedidas de entrarem no país, torcidas impedidas de entrar no país. Como que um local desse, que acabou de invadir a Venezuela, que nesse exato momento está ameaçando a Groenlândia e tentando montar um mini conselho de segurança da ONU, que a França já falou que não vai entrar, e o Trump ameaça com tarifa, que ele também não consegue manter. Como que esse país vai receber uma Copa do Mundo? Porque o Canadá e o México, eles estão ali de coadjuvantes. E deu para ver isso muito bem no sorteio. Essa é mais uma Copa dos Estados Unidos. E a questão dos Estados Unidos é que eles gostam de produzir dos Estados Unidos para os Estados Unidos. E forçar, né, ali, o meio de cultura, o American Way of Life, para todos os outros. O que no futebol me deixa dúvidas se vai funcionar da maneira como eles esperam. E a FIFA também, nessa questão, está completamente apática. O presidente da FIFA criou um prêmio, né? A FIFA criou um prêmio da paz para entregar para o presidente dos Estados Unidos. Parece um prêmio de consolação quase, porque ele não foi para o Nobel da Paz. E a FIFA completamente apática e recebendo essas cobranças, não só de torcedores, mas mais de federações, e tendo prejuízos, porque quase 20 mil ingressos já foram devolvidos, depois do anúncio das embaixadas que vão paralisar algumas emissões de visa, né, de visto. Então, é bem preocupante o cenário que se desenha para essa Copa e a falta de uma liderança da FIFA como a principal federação, como a principal organizadora desse torneio. Porque quem bota o dinheiro, de certa forma, são os países, mas quem tem um nome ali em jogo é a FIFA. No dia 20 de janeiro, o jornalista britânico Piers Morgan sugeriu o boicote ao Mundial pelas 8 seleções mais fortes em competição, incluindo na lista Portugal e a própria Inglaterra, como resposta à ameaça norte-americana à Groenlândia e às tarifas impostas aos países europeus. No mínimo curioso, tendo em conta que ainda recentemente sentava-se com Cristiano Ronaldo a falar sobre Donald Trump. Mas isso é assunto para outros 500. É um nome famoso, mas não foi o único a falar em boicote. Um artigo da BBC, a 13 de janeiro, dá conta que 25 parlamentares britânicos apresentaram uma moção a exigir a retirada dos Estados Unidos como país organizador da competição. E o efeito parece ser de contágio. E já há quem lembre o fracasso das assistências do último Mundial de Clubes para prever muita bancada por ocupar no próximo verão. Em Inglaterra, a plataforma YouGov questionou o público em geral sobre o grau de interesse e de antecipação em relação ao Campeonato do Mundo. À pergunta quão entusiasmado está com o próximo Mundial, 67% do público geral respondeu pouco ou nada entusiasmado, número que baixa para 34% no público amante de futebol, com 65% a revelarem-se entusiasmados com a prova neste segmento de estudo, número ainda assim aquém do que normalmente se verifica entre adeptos do desporto rei neste género de competições.
Já na comparação com o último Mundial, no Catar, 54% do público geral respondeu nem mais nem menos entusiasmado, enquanto que o público amante de futebol dividiu-se, com 44% a alinharem igualmente no nem mais nem menos, enquanto 35% dizem-se mais entusiasmados. Igualmente relevante é a pergunta sobre como pretende acompanhar o Mundial, em que apenas 3% manifestam intenção de deslocar-se aos estádios para apoiar a seleção. Dados que dão que pensar num público habitualmente frequentador e animador de mundiais. Aproveitando a disponibilidade de Bruna Barenco, perguntei: e no Brasil, como é? Pouco assim também, aqui. Não vejo esse movimento forte. Já tem algum tempo que a Copa do Mundo deixou de ser uma competição popular. Então, as pessoas aqui no Brasil que viajam para a Copa do Mundo, ou são pessoas que têm uma condição econômica maior, então eu diria que uma classe A, com certeza, quem gosta de futebol, mas uma classe média, B ali, vai também, ou algumas pessoas ligadas à torcida organizada. Aqui recentemente tem o Movimento Verde e Amarelo, que tem questões pessoais, eu não gosto muito da movimentação deles como torcida, e eles têm uma fama de azarentos, mas é um movimento que existe, e esse pessoal está se organizando para viajar. Mas fora isso, assim, popularmente, não tem essa organização. E uma outra coisa que se pensa muito, que se fala muito aqui no Brasil, é que essa falta de entusiasmo também está ligada a um desencontro que tem existido entre a seleção brasileira e a torcida. Então, tem muito tempo já que o brasileiro anda um pouco distante da seleção, e a seleção anda distante do Brasil, faz pouquíssimos jogos aqui. A única razão pela qual teve jogo no Maracanã foi porque o Ancelotti pediu. Porque pela CBF não teria tido esse jogo. Então tem um distanciamento muito grande acontecendo, isso é uma questão muito comentada aqui no Brasil, de como o clima de Copa parece que não é mais o mesmo depois desse futebol moderno. O clima de Copa aqui não pega da mesma forma que antes, não tem o ânimo de antes. Tem o distanciamento, tem uma questão que o Tim Vickery, não sei se você conhece, ele é um jornalista britânico que mora no Brasil há muito tempo. Ele trabalha no grupo O Globo. Há uns anos atrás, ele falou que ele se pergunta muito se o brasileiro gosta de futebol, da seleção, ou se ele gosta de ganhar. E eu acho uma pergunta muito interessante, porque hoje a gente está vivendo essa tensão, esse paradoxo. A seleção não ganha há mais de 24 anos. Esse ano faz 24, se não ganhar esse ano vai ultrapassar o maior jejum. E tem esse distanciamento, acho que é um pouco dos dois. Mas o movimento aqui para viajar para a Copa do Mundo é zero. Este cruzamento entre mundiais de futebol e política não é novo, como já tivemos a oportunidade de escutar. Por exemplo, em 1950, a Alemanha foi banida da competição. Entre 1970 e 1990, a África do Sul foi igualmente impedida de participar. Em 1994, foi a vez da Jugoslávia sofrer sanções. E podíamos ir por aí fora em que, por um ou outro motivo, seleções como o Congo, o Paquistão ou a Indonésia, entre outros, foram proibidas. Já Bruna Barenco alude a este cruzamento entre política e mundiais ao debruçar-se sobre o Campeonato do Mundo de 1982. Na tese de mestrado, olhou a prova do ponto de vista do Brasil em transição política para investigar como uma seleção que foi derrotada é tão querida pelo povo. No doutoramento, alarga o horizonte de investigação a uma análise comparada entre Espanha e Brasil, na perspectiva da transição democrática, usando o futebol como pano de fundo. 82, a Copa do Mundo é um tema que eu pesquiso desde a graduação.
Na verdade, eu sempre brinco que a minha dissertação do mestrado foi o que eu apresentei para minha orientadora como monografia, como ideia de monografia TCC. Ela olhou e falou, isso é uma dissertação, isso não é uma monografia. E aí ficou para a próxima. E foi uma lacuna que surgiu, questionamentos que surgiram durante a pesquisa do mestrado, que era as semelhanças e diferenças, né? Mas assim, as semelhanças mesmo que primeiro chamaram a atenção entre o momento que o Brasil e a Espanha passavam politicamente e o impacto que essa Copa teve nos dois países. A Copa aconteceu na Espanha, mas ela tem um impacto, ela é muito mais lembrada no Brasil do que na Espanha. A Espanha esquece dessa Copa, né? O grande evento da Espanha pós-Franco são as Olimpíadas de Barcelona, em 92, não é a Copa do Mundo, de 82, então só 10 anos depois. Inclusive o estádio Sarriá, que é um lugar de memória do futebol brasileiro, foi demolido, não existe mais, virou um shopping nos arredores de Barcelona, tem uma plaquinha, mas é um shopping. Então foram questionamentos que surgiram e porque é um tema muito pouco estudado, essas comparações de Brasil e Espanha. Nós vemos muito na historiografia brasileira e eu diria na historiografia espanhola em geral, comparações com Espanha e Argentina, ou Brasil e Argentina. Até Brasil e Portugal existe pouco essa comparação, e não tem quase nenhum material sobre Brasil e Espanha, apesar de terem claros marcos de semelhança entre os dois países, né? A Espanha terminando o seu processo de transição política, o Brasil iniciando o seu processo de transição política, mas são anos que os dois países têm eleições importantíssimas, os dois países têm a trajetória marcada por uma Copa do Mundo, um porque é sede e tem uma performance abaixo do esperado, o outro porque chega na expectativa e tem uma performance abaixo do esperado, mas que é vista aqui como uma tragédia. Eu volto naquele comentário que eu fiz, aquela citação do Tim Vickery, porque aqui no Brasil, geralmente, a seleção que perde, ela é enterrada. Não se fala mais nisso. Ou ela vira piada, como aconteceu com 2014. Né? Não tem nenhum lugar do mundo que faz mais piada com 7-1 do que o Brasil. Nem os alemães. Virou uma expressão aqui. A gente fala, todo dia um 7-1 diferente. Não, ninguém faz mais essa piada do que nós mesmos. E são essas duas opções. A seleção de 82, não. Ela foi para um lugar de carinho, ela foi para um lugar de admiração. Os jogadores são muito queridos. Sócrates era muito querido aqui. O Zico é muito querido no Brasil, não só pela torcida do Flamengo, né, mas em geral ele é muito querido, apesar de não ter um grande título com a seleção brasileira. E aí surgiu essa questão da história comparada de Brasil e Espanha, e está sendo uma experiência muito interessante, desafiadora, principalmente de me aprofundar na história da Espanha, porque a do Brasil eu já estou bem familiarizada, de me aprofundar na história da Espanha. Espero poder estar em breve aí no continente europeu para conduzir algumas pesquisas, mas está sendo muito interessante e acho que vai agregar nos debates, das discussões historiográficas, de ciências humanas mesmo, sobre futebol e política, bem empolgada com essa pesquisa. O jornal A Bola deu conta na edição online do dia 20 de janeiro de uma sondagem feita pelo jornal alemão Bild sobre o que pensam os cidadãos sobre a não comparência da seleção da Alemanha no Mundial, como gesto de repúdio pela postura dos Estados Unidos. Os resultados indicam que 47% estão a favor do boicote e 35% contra. Este é um tópico que tem surgido com cada vez mais frequência na imprensa e até vozes fora do universo futebolístico têm sugerido essa solução última. A escritora Isabel Stilwell, por exemplo, em artigo no Jornal de Negócios a 21 de janeiro. Mas há aqui uma diferença em relação aos pedidos de boicote ao Mundial verificados no Qatar em 2022, que não será assim tão insignificante.
é que, apesar de a esmagadora maioria das partidas realizarem-se nos Estados Unidos, será que o Canadá e o México merecem apanhar por tabela? Pois é aqui que ficamos a saber que também no México a realização do Mundial não é tema consensual, mas por motivos diferentes. Há quem esteja a sofrer com a competição e proteste contra a realização da mesma, já batizada como o Mundial dos Despejos. Os habitantes das áreas próximas ao Estádio Azteca, na cidade do México, alertam para cidadãos expulsos dos seus territórios com a deslocalização forçada das famílias. A luta não é nova. Segundo o jornal Pie de Página, os habitantes do pueblo de Santa Úrsula Coapa manifestam-se desde a construção do estádio, nos finais dos anos 60, em face das consequências que a obra representou, nomeadamente ao afetar a disponibilidade do consumo de água. As obras de modernização da infraestrutura para o próximo Campeonato do Mundo vieram agravar o problema, juntando agora à questão da escassez hídrica também a gentrificação que fez aumentar o preço das rendas, em alguns casos, com despejos para dar lugar a Airbnb. Em notícia do El País, de outubro, uma moradora do bairro vizinho ao Estádio Azteca, o maior do México e o 7º maior do mundo, o único do planeta a receber 3 jogos de abertura do Mundial, famoso por ter sido o palco da célebre Mão de Deus de Maradona, queixa-se com uma esclarecedora declaração. Em Santa Úrsula, não beneficiamos em nada com este estádio. Não existem sequer espaços esportivos dignos para a população do bairro. E ainda por cima, os seus moradores ficam sequestrados cada vez que há aqui um mega evento. Por outro lado, uma notícia do jornal Marca, do dia 22 de janeiro, dá conta que também os agricultores mexicanos deixaram no ar a ameaça de paralisar o Mundial. De acordo com uma organização que representa os pequenos produtores, se o governo não der resposta às suas reivindicações para o setor, a resposta será dada pelo bloqueio de estradas nos dias do evento. No momento em que está a ser gravado e editado este episódio, a página oficial da Casa Branca, na rede social X, destacou uma publicação da conta oficial de Donald Trump em que, numa imagem feita por inteligência artificial, este coloca um letreiro enquanto segura uma bandeira dos Estados Unidos. Lê-se: Groenlândia, território dos Estados Unidos, estabelecido em 2026. Dado o contexto e a velocidade de acontecimentos vindos daquele país, talvez seja relevante esclarecer que ao momento desta gravação ainda não tinha existido nenhum ataque à Groenlândia, assim como permaneciam sem serem atacados os alvos já identificados, designadamente a Colômbia, o México, Cuba, Irão, a Venezuela ou a Comunidade Europeia. Também a força de autoridade ICE, que este mês de janeiro disparou à queima-roupa sobre uma mulher por não ter obedecido a uma ordem de paragem, não fez novas vítimas mortais. À luz do evento do próximo verão, o vice-presidente J.D. Vance afirmou: todos são bem-vindos para virem assistir aos jogos, mas assim que as partidas terminarem, voltem para os vossos países. Caso contrário, teremos de dar uma palavra à Homeland Security. Que reconfortante a arte de saber bem receber! O Mundial 2026 começa a 11 de junho.